Olá a todos! Na aula de hoje vou apresentar para vocês o teorema da representação por série de Fourier. O que esse teorema discute é o seguinte: dado uma função f, no intervalo de menos π até π, a gente realiza extensões 2π periódicas, em outras palavras, pega o gráfico da função no intervalo de menos π até π e faz Ctrl+C e Ctrl+V ao longo da reta. Essa função, a depender das características dela, ela possui uma representação por série de Fourier, e na videoaula passada nós comparamos dois exemplos do gráfico da função comparado com o gráfico da sua representação por série de Fourier. E aqui o teorema ele discute justamente como é que se dá a convergência da sua representação. Então vamos para as informações. O que diz esse teorema? Nós vamos considerar f uma função 2π periódica e que no intervalo de menos π até π ela seja contínua por partes. Isso é mais para garantir que a função possui integral no intervalo de menos π até π. Além disso, considere que f possua derivadas laterais em cada ponto desse intervalo. O que eu estou querendo dizer? Pegue cada x no intervalo de menos π até π. Lembre-se que na definição de derivada via limite, é o limite. Então, quando eu falo de derivadas laterais, eu estou pegando aquele limite na qual se define a derivada, só que ao invés de olhar o limite, por exemplo, quando o x tende a um x0 fixado no intervalo, eu estou olhando quando o x tende a um x0, por exemplo, ou pela direita ou pela esquerda. Só que eu quero supor que as derivadas laterais elas possam existir em cada ponto desse intervalo. Acaba que, em outras palavras, o que a hipótese está querendo dizer, de uma maneira mais simplificada, é que os pontos de descontinuidade da nossa função têm que ser preferencialmente do tipo salto. É basicamente isso. E aí, qual é a conclusão? Com base nas hipóteses acima, a série de Fourier da f de x ela vai convergir para... Existem dois casos, no fundo é um caso só, mas eu vou separar em dois casos. Se f é contínua em x0, a série de Fourier vai convergir para o próprio f de x0. Se f não é contínua em x0, o que vai acontecer? Você vai olhar para o limite lateral em x0 à esquerda, mais o limite lateral em x0 à direita da f, e você vai tirar uma média desses dois valores. No fundo, para todos os valores de x no intervalo de menos π a π, ela segue esse resultado, né? Porque se a função for contínua em x0, como esses números representam o mesmo valor, então acabaria que daria f de x0 do mesmo jeito. É que eu gosto de separar esses dois casos para facilitar a visualização. Inclusive, vamos relembrar os exemplos da aula passada, já enxergando o teorema da representação por série de Fourier. O que acontece nesse caso e o que acontece nesse caso. Então, o primeiro exemplo que nós vimos na videoaula passada foi da função f de x igual a x² no intervalo de menos π até π. Como eu quero trabalhar com funções 2π periódicas, e aqui o comprimento desse intervalo é 2π, o que eu vou fazer? Vou pegar esse gráfico e vou fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Observe que o f de menos π é igual a f de π. Então, na hora que eu for fazer o Ctrl+C e Ctrl+V, o que eu vou acabar fazendo é colando esses dois pedaços. E aí o desenho seria mais ou menos assim, né? Então, isso é para um lado. Cola aqui novamente. Bem, aqui encosta na origem. Então, o gráfico da nossa função f são essas parábolas que você vai fazendo um Ctrl+C e Ctrl+V ao longo da reta. E o que nós vimos no teorema da representação por série de Fourier é que na hora que você constrói a série de Fourier da função, o gráfico dela, bem, uma coisa mais ou menos assim, mas o gráfico dela, quando n tende ao infinito, converge para todos os pontos da função. Então, isso que eu acabei de desenhar em laranja, pensando na somatória, por exemplo, de 1 até n,
ou melhor, de 1 até m, então quando m tende ao infinito, esse gráfico laranja vai convergir para todos os pontos do gráfico da nossa função. Por quê? Porque a nossa função f, que é esse verde com preto, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Vamos agora para o próximo exemplo. Já no nosso segundo exemplo, f de x igual a x no intervalo de menos π até π, ao realizar a extensão periódica, observe o seguinte, que f de menos π não é igual a f de π. Então, f de menos π é igual a menos π, f de π é igual a π. Bem, para realizar a extensão periódica, eu teria que fazer 2π periódicos, eu teria que fazer Ctrl+C, Ctrl+V desse gráfico ao longo da reta. Então, eu vou ter que criar uma bolinha aberta aqui na altura menos π e desenhar a reta. Vou padronizar que quando estou olhando para a direita, vou fechar no extremo direito do intervalo. Então, fecha aqui em cima, deixa aberto, vai. Fecha, deixa aberto, vai. Então, a gente vai fazendo Ctrl+C e Ctrl+V. E aqui do outro lado, como está fechado na parte inferior, vou ter que deixar aberto no superior e esboçar a reta. Fecha aqui, abre em cima, esboça a equação da reta. Observe que essa função ela é descontínua. Ela é descontínua, por exemplo, tanto em menos π quanto em π. Na verdade, para cada extremo de intervalo, na hora que você faz o Ctrl+C, Ctrl+V, a função ela é descontínua. Então, o que o teorema da representação de série de Fourier está querendo dizer? Que dentro do intervalo de menos π até π, a gente sabe que a função é contínua. Então, a série de Fourier dela vai convergir muito bem dentro desse intervalo. Porém, quando você tem um ponto de descontinuidade, o laranja vai convergir para a altura média, para o ponto médio, vamos colocar assim, das alturas do... Aí você vai olhar o limite quando x tende a π pela esquerda, limite quando x tende a π pela direita. Pela esquerda vai dar π, pela direita vai dar menos π. Na hora que você calcula π mais menos π dividido por 2 dá 0. Em outras palavras, vai convergir para 0. Então ele vai fazer um movimento mais ou menos assim. E aí, converge novamente. Aí aqui vai dar um salto, bate no ponto médio e vai fazendo um movimento. Então até sugiro que vocês retornem na videoaula passada, na hora que eu estudei no GeoGebra, a representação por série de Fourier da função f de x igual a x, que vocês vão ver essa quebra que eu estava reforçando muito na aula passada. Essa quebra se deve justamente por conta disso, que como a função ela é descontínua em π, essa função aqui, então dá para perceber que existe meio que um movimento brusco, né? Que você está aqui em cima e do nada ele vai para baixo. No limite, a gente acaba convergindo com uma função desse tipo aqui, né? Esse laranja, quando m tende a infinito, acaba sendo essa reta, marco o ponto aqui, essa reta, bem, tenho muita fé que eu bati na reta aqui certinho, né? Essa reta, marco o ponto, que é uma função que ela é contínua por partes. Apesar de ter infinitos pontos de descontinuidade, mas é um infinito que a gente consegue enumerar. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Assim como você pode até fazer assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, como você consegue enumerar os pontos de descontinuidade, a gente considera essa função uma função contínua por partes. Então, esse é o teorema da representação por série de Fourier. Então, ele explica para onde a série de Fourier vai convergir, a série de Fourier da função f. A demonstração desse teorema foge do nosso curso pelo que precisa de análise, né? Então, o importante aqui nessa videoaula é entender como aplicar. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.